Vamos dar continuidade. Agora vamos para a nossa questão número 46, né? Questão da UES, nossa última questão da UES diz o seguinte: um capacitor de placas planas e paralelas é carregado por meio de uma fonte de bancada capaz de estabelecer uma diferença de potencial constante V entre seus terminais. Durante o processo de carga, a energia armazenada no capacitor de capacitância C, inicialmente descarregado, tem valor X. Em seguida, após ser desconectado da fonte de bancada, o capacitor tem suas placas reposicionadas em uma nova configuração por um agente externo. Alguém vai fazer força nas placas. Na nova configuração, as placas permanecem paralelas e situadas a uma distância 3 vezes maior do que a distância original. Sendo assim, o trabalho realizado, pelo agente externo no reposicionamento das placas em termos de x é. Bom, vamos lá. Para resolver esse problema, vamos levar em consideração duas situações. Uma situação inicial, que eu vou chamar, né, aqui, a situação inicial, que eu tenho o meu capacitor, certo? Esse capacitor, no caso, ele carrega e fica carregado, né? Então, ele fica carregado com uma capacitância C. É uma situação que eu vou chamar de 1, situação inicial, certo? Nessa configuração, a gente sabe algumas coisas. Primeiro, que a capacitância de um capacitor de placas paralelas é coeficiente de permissividade elétrica do ambiente, a gente vai levar em consideração aqui que no caso é o vácuo, né? Multiplicado pela área das placas dividido pela distância entre as placas, certo? E que nessa configuração, né, esse X que ele está chamando de energia, aí, lá numa situação estática, ele pode ser calculado pela seguinte coisa: é a quantidade de carga que armazenou nesse cara, elevado ao quadrado, dividido por 2 vezes a capacitância, que é essa daqui, que a gente acabou de calcular, né? O que acontece que, né, essa energia, ela depende então de quem? Da carga e depende, no caso, da capacitância. Ela só vai mudar em duas situações possíveis. Ou eu bombeio mais carga, ou perco carga, no caso, desse capacitor, ou eu, no caso, modifico a capacitância. Para modificar a capacitância, essa situação só pode acontecer se eu mudar a área, ou seja, mudar as configurações do o capacitor, ou mudar a distância entre as placas, que é exatamente a situação da questão, né? Então, na situação que ele está chamando aí de 2, acontece exatamente isso. A gente tem, vou fazer igualzinho aqui, fazer de vermelho de novo. A gente tem a posição inicial da placa, só que aí agora, ó, a gente triplica a posição final da outra placa, né? Então aqui eu tenho um espacinho que eu tenho 1, 2, 3. Eu andei 3 vezes a distância. Então agora a gente não pode mais chamar isso de C. A carga permanece a mesma. A carga continua sendo a carga permanece a mesma. Então a carga continua sendo o quê? Mas a capacitância eu tenho que chamar de C', né? Eu vou chamar de C'. E essa capacitância C', no caso, ela vai ser igual a quê? Constante permissividade elétrica do vácuo, área, que é a mesma. E agora eu vou ter um D, que eu vou chamar de D'. Quem é esse D'? 3 vezes a distância inicial, né? Se esse cara daqui para cá era D, esse cara daqui para cá, ó, é 3D. Então vai ficar permissividade, área,
e aqui no caso eu vou ter 3D. A capacitância ela é 3 vezes menor do que a capacitância inicial. Beleza. Então, quanto é que seria a energia associada na configuração que eu vou chamar de x'? Vai ser igual a carga, continua a mesma, ao quadrado, dividido por 2 vezes c', certo? 2 vezes c'. Ora, mas quem é 2 vezes c'? Se a capacitância aqui, ó, note que essa capacitância aqui, ó, se a gente fizer, né? Esse cara aqui é C, então é C sobre 3. Então, C', ó, né? C' nada mais é do que o C inicial dividido por 3. Então, se a gente fizer, no caso, a mesma coisa aqui, ó, esse x', que é a energia final agora, ele é, que é o quadrado dividido por 2 vezes C dividido por 3. Né? Que é a mesma coisa de Q ao quadrado dividido por 2C multiplicado por 3. Eu vou repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da de baixo, né? Então, no caso, eu teria aí, ó, a energia final, ela é 3 vezes maior, né? Então, no caso, teria que x' é igual a 3x. Né? Basta que a gente, no caso, faça a mesma ideia aqui, ó, pegando a configuração. Esse cara é x, né? Então, na questão, ele está querendo o quê? Um trabalho, né? Então, vou chamar esse trabalho aí de tal. Trabalho é igual à variação da energia. Vou usar esse teorema aí. Que energia eu tenho agora? Energia final, que é x', menos energia inicial, que é x. Né? Então, quem é energia final? 3x. Energia final, x. 3x menos x, que ele está chamando de energia, 2x. Então, nesse caso aí, a resposta correta é o item D, certo? E aí a gente, no caso, encerra a solução aqui das questões da UES 2024.1, né? Faço também aqui uma análise rápida a respeito da prova. Eu, como professor, no caso, para os meus alunos, né, deixei a desejar, mas não pelo que eu tentei ensinar, né, mas pelo esperado em relação ao S. Essa prova, ela tem física, sim, né, bastante física, em alguns conceitos interessantes, porém, o maior peso ficou no algebrismo, né? Então, nós temos muitas questões que envolvem álgebra, né, e essa álgebra, no caso, ela não influencia, né, naquela ideia que o aluno, no caso, quer ter a respeito de física, que seria a fenomenologia, né? Nós tivemos aí poucas questões, por exemplo, essa questão, que é a última questão, que basicamente é algebrismo, né? Então, nesse quesito aí, minha avaliação a respeito da UES deixa a desejar, tá? Mas agradeço aí, espero que vocês tenham gostado da solução, tenham ajudado, né? E vamos em frente, certo? Não se esquece de ativar o sininho aí para receber notificações quando eu postar novos vídeos e se inscrever no canal para ajudar aí esse professor aqui que também está interessado em lhe ajudar. Valeu!